o dedinho que Deus tirou. Mariana nasceu com um detalhe que para muitos era apenas uma curiosidade, mas que para ela se tornou um fardo com o passar dos anos. No seu pé direito, entre o quarto e o quinto dedo, havia um sexto dedinho pequeno, mole, quase como um apêndice de pele e osso. Os médicos chamavam de polidactilia, algo comum em algumas famílias, mas que no caso dela, não era apenas estético. Com o tempo, aquele dedinho extra começou a doer. Cresceu de forma torta, encostava no calçado, formava calos e às vezes até sangrava. Aos 16 anos, Mariana já evitava sandálias, escondia o pé em qualquer situação e chorava sozinha no banheiro quando a dor apertava. Mãe, eu não aguento mais, dizia, segurrendo o pé inchado depois de um dia longo de escola. Os meninos zoam, as meninas cochicham. E dói tanto. A mãe, Dona Rosa, era uma mulher simples costureira que já havia levado a filha a vários médicos. Todos diziam a mesma coisa, uma cirurgia simples resolveria, mas o plano de saúde não cobria procedimentos estéticos, e o valor particular era impossível para o orçamento apertado da família. O pai, seu João, trabalhava como servente de pedreiro e já havia feito horas extras até de madrugada para juntar algum dinheiro, mas era como encher um balde furado. As despesas da casa sempre engoliam tudo. Foi numa tarde de sábado quando Mariana voltava da casa de uma tia que viu algo diferente. Uma pequena construção de alvenaria sem luxo com uma placa discreta, Congregação Cristã no Brasil. Não era a primeira vez que passava por ali, mas naquela tarde ouviu vozes cantando. Não havia instrumentos, apenas um coro de homens e mulheres, em uníssono como se fossem uma só voz. Ela parou, encostou-se no muro e escutou. Asterisco Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Dá-me forças, Senhor, para eu não desanimar, asterisco. Era um hino simples, mas algo naqueles versos tocou seu coração. Mariana não era de ir à igreja, a família só rezava em casa quando lembrava, mas aquela música sem acompanhamento, aquela simplicidade, fez com que ela sentisse uma estranha paz. Sempre ouvirá falar da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja séria, onde as pessoas viviam de maneira humilde e oravam muito. Dizia-se que Deus fazia milagres ali. Será que eles poderiam orar por mim? Pensou sem muita esperança. Mas o orgulho assegurou. Como chegaria lá com aquele pé deformado e pediria ajuda a estranhos? Passou mais uma semana sofrendo, até que numa noite a dor foi tão forte que não conseguiu dormir. Dona Rosa, ao vê-la chorando, segurou sua mão e disse: Filha, já tentamos de tudo. Que tal irmos naquela igreja que você falou? Se Deus não ajudar, ninguém mais vai. No domingo seguinte, mãe e filha entraram tímidas na congregação. O lugar era simples, bancos de madeira envernizada, paredes claras, sem imagens ou enfeites. Os irmãos e irmãs vestiam-se com modéstia, as mulheres com saias longas, blusas discretas, os homens de camisa social e calça comprida. Ninguém usava joias ou maquiagem chamativa. Tudo respirava humildade. Um ancião, homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião. Ele não fazia sermões longos nem gritava. Falava com autoridade, mas com bondade como um pai. Quando chegou a hora dos hinos, Mariana se surpreendeu ao ver que todos cantavam de coração, sem partituras, sem microfones. Era como se a música saísse da alma. Asterisco vem, pecador, a Jesus Cristo. Ele te quer salvar. Não há outro que possa. Tua alma libertar, asterisco. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem. Não sabia por quê, mas aquilo a comovia. Quando o ancião anunciou que iriam orar pelos enfermos, Dona Rosa cutucou a filha. Vamos, minha filha. Não custa tentar. Mariana hesitou, mas o olhar da mãe a encorajou. Levantou-se, trêmula, e foi até a frente, onde algumas pessoas já estavam de joelhos. O ancião aproximou-se, colocou a mão em sua cabeça e perguntou: Qual é o seu nome, irmã? Mariana. E o que você deseja que peçamos a Deus por você? Ela baixou os olhos, envergonhada. Eu tenho um dedinho a mais no pé. Dói muito, e os médicos dizem que só uma cirurgia resolve, mas a gente não tem dinheiro. O ancião não fez careta, não demonstrou nojo. Apenas assentiu, fechou os olhos e começou a orar em voz alta, com uma fé que Mariana nunca havia visto. Pai Celestial, tu que formaste o homem do pó da terra e conheces cada parte do nosso corpo, olha para esta jovem. Ela sofre, Senhor, não só no corpo, mas na alma. Tu que multiplicaste pães, abristes os olhos dos cegos e ressuscitaste mortos, não é difícil para te tirar este dedinho que causa tanta dor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, opera este milagre para que muitos vejam e creiam em teu poder. Amém. Os irmãos ao redor responderam com amém uníssono, e Mariana sentiu algo estranho, como uma corrente de ar quente passando por seu corpo. O ancião então disse: Irmã,
Você acredita que Deus pode te curar? Ela engoliu em seco. Eu quero acreditar. Não é querer, é crer. Jesus disse, segundo a vossa fé vos seja feito. Você crê? Mariana fechou os olhos com força. Eu creio, Senhor. O ancião sorriu. Então vá para casa e espere. Deus não falha. Ela voltou para o banco, confusa. Será que era só isso? Não houve gritos, não houve teatro. Apenas uma oração simples, mas cheia de fé. No final do culto, quando serviram a Santa Ceia, o pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue de Cristo, Mariana sentiu uma paz que não entendia. Aqueles irmãos tão simples, tão sinceros, comiam o pão com reverência, como se estivessem diante do próprio Jesus. Nos dias seguintes, Mariana continuou sentindo dor, e a decepção começou a vir. Será que Deus não ouviu? Mas Dona Rosa a lembrava. Filha, a fé não é como um remédio que faz efeito na hora. Às vezes, Deus está trabalhando no que a gente não vê. Até que na quarta-feira daquela semana, Mariana tirou a meia e olhou para o pé. O dedinho extra estava menor. Não era imaginação. A pele parecia mais fina, como se estivesse secando. Ela chamou a mãe, que quase gritou. Meu Deus! Está sumindo. No domingo seguinte, Mariana voltou à congregação. Dessa vez, não por dor, mas por gratidão. Quando o ancião a viu, sorriu. E então, irmã? Ela tirou o sapato, mostrou o pé. O dedinho extra havia desaparecido completamente. Não havia cicatriz, não havia marca. Era como se nunca tivesse existido. Os irmãos louvaram a Deus. Alguns choraram. O ancião então pediu que ela desse um testemunho, de pé, como era o costume na igreja. Mariana, tímida, levantou-se. Com voz trêmula, contou tudo. Como sofria, como chegou ali sem esperança, como Deus a curou. No final, disse: eu pensava que Deus só fazia milagres grandes, como curar câncer ou fazer paralíticos andar. Mas Ele se importa até com um dedinho que dói. Se Ele cuida de uma coisa tão pequena, imaginem como Ele cuida de nossas vidas. O culto terminou com mais hinos, e Mariana sentiu algo que nunca havia sentido: pertencer. Aquela igreja não era um lugar de show, de emocionantes espetáculos. Era um lugar de fé pura, onde Deus agia no silencioso, no simples, no coração de quem realmente cria. Anos depois, Mariana foi batizada nas águas da Congregação Cristã no Brasil, mergulhando naquelas águas como símbolo de uma vida nova. Aprendeu que os milagres não são só para chamar atenção, mas para fortalecer a fé. Que Deus não precisa de holofotes para agir. E que às vezes a maior cura não é no corpo, mas na alma. Quando descobrimos que não importa o tamanho do nosso problema, Ele está sempre perto, pronto a nos segurar pela mão. E todo domingo, quando canta os hinos sem instrumentos com os irmãos de mãos dadas, Mariana sorri. Porque sabe, aquele dedinho que doía tanto foi apenas o começo de uma história muito maior. A história de uma menina que encontrou não só a cura, mas um lar. Mariana cresceu, mas nunca esqueceu a mão de Deus que a segurou na infância. E como a fé é uma semente que não para de brotar, ela sentiu o desejo de levar outras pessoas a conhecerem aquele mesmo amor que a transformou. Um dia, enquanto orava no templo, sentiu um chamado forte no coração. Fale do que eu fiz por você. No início teve medo. Quem era ela para testemunhar? Mas lembrou-se do dedinho que sarou, das noites em que a dor parecia não ter fim, e da paz que veio quando entregou tudo a Deus. Então começou a compartilhar sua história nos cultos com voz trêmula, mas cheia de convicção. E foi assim que, numa tarde de sábado, uma mulher chamada Rosa se aproximou dela após um culto. Os olhos inchados de chorar, Rosa segurou suas mãos e sussurrou: minha filha tem uma doença rara. Os médicos não dão esperança. Mas quando você contou como Deus curou seu dedinho, algo dentro de mim disse que Ele pode fazer o mesmo por ela. Mariana abraçou Rosa e orou com ela ali mesmo, entre os bancos da igreja. Não havia câmeras nem multidões, só duas mães, uma fé sincera e um Deus que ouve até o suspiro mais fraco. Na semana seguinte, Rosa voltou ao templo com a notícia. Os exames da menina, inexplicavelmente, haviam melhorado. Os médicos não entendiam, mas Rosa sabia. E daquele dia em diante, ela e a filha nunca mais faltaram aos cultos. Isso fez Mariana entender que os milagres não são só para nós. Às vezes, Deus cura um dedinho dolorido para que anos depois, uma mãe desesperada encontre esperança. Às vezes, Ele nos tira das trevas para que possamos estender a mão a quem ainda está perdido. Hoje Mariana serve na igreja como obreira. Não é pastora, não tem títulos, mas tem algo mais valioso, um coração que arde pelo Evangelho e mãos dispostas a ajudar. Ela visita os doentes, ora com os aflitos e sempre que pode, conta como Deus a encontrou quando ela era só uma criança com dor. E quando alguém pergunta como ela tem tanta certeza de que Deus existe, Mariana sorri e responde:
porque ele já me segurou pela mão uma vez. E desde então, nunca mais me soltou. A história dela não acabou. Na verdade, ela se multiplica a cada vida que toca, a cada oração que sobe aos céus daqueles que, como ela, descobriram que na Universal, ou em qualquer lugar onde a fé é verdadeira, Deus ainda faz milagres. Não para mostrar poder, mas para provar amor. Não para impressionar, mas para salvar. E assim o dedinho que doía se tornou um sinal. Um lembrete de que não importa quão pequeno seja nosso problema ou quão grande seja nossa dor, quando entregamos a Deus, Ele transforma tudo em testemunho. E o que era dor, vira alegria. O que era medo, vira fé. E o que era solidão, vira família, uma família que canta, ora e crê juntos de mãos dadas, sabendo que o melhor milagre já aconteceu, o de pertencer a Ele. Naquela mesma igreja, alguns bancos à frente, sentava-se um homem chamado Roberto. Ele não era de chorar, mas naquela noite as lágrimas escorriam sem permissão. Há 5 anos, um acidente de trabalho tinha tirado dele não só o movimento das pernas, como também a vontade de viver. Os médicos disseram que nunca mais andaria. A cadeira de rodas virou sua prisão, e o desespero, seu companheiro. Mas sua esposa, Dona Maria, não desistiu. Toda semana, ela o trazia para a Universal, mesmo quando ele resmungava que era perda de tempo. Deus não faz milagres só porque a gente quer, ele dizia. Mas ela respondia com um sorriso firme, ele faz porque ele ama. E amor não desiste. Naquela noite, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Roberto sentiu algo diferente. Não era só as palavras, era como se uma mão invisível apertasse seu coração dizendo, levanta. Ele tentou ignorar, mas a voz não saía da cabeça. Levanta. Confia. De repente, sem pensar, Roberto segurou os braços da cadeira com força e tentou se erguer. Um grito de surpresa percorreu a igreja quando seus pés, pela primeira vez em anos, tocaram o chão. Tremendo, suando, com as pernas ainda fracas, ele se segurou no banco à frente e ficou de pé. Não foi um salto, não foi uma corrida. Foi um milagre quieto, mas real. Um passo de cada vez, entre lágrimas e aplausos, ele caminhou até o altar. Dona Maria caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. Valeu a pena, Senhor. Ela chorava. Valeu cada oração, cada noite em claro, cada não que eu ouvi. Roberto não tinha palavras. Só abraçou a esposa, beijou sua testa e sussurrou, você tinha razão. Ele nunca desistiu de mim. E assim como o dedinho de Ana, as pernas de Roberto se tornaram um sinal. Não para eles mesmos, eles já sabiam que Deus era fiel, mas para quem ainda duvidava. Para o jovem no fundo da igreja, viciado em drogas, que pensava que não havia saída. Para a mãe que perdia o filho para as ruas e não via mais esperança. Para o idoso que achava que sua hora de ser feliz tinha passado. Porque na Universal, as histórias não são contadas só com palavras. São vividas. São gritadas em lágrimas de gratidão, são cantadas nos corinhos de vitória, são abraçadas entre irmãos que antes estranhos, agora são família. E o mais lindo? Nenhum milagre ali é igual. Uns são como trovões, instantâneos, estourando no meio da congregação. Outros são como o nascer do sol e lentos, mas certeiros, iluminando aos poucos o que estava escuro. Uns curam o corpo, outros, a alma. Uns libertam de cadeiras de rodas, outros, de cadeias invisíveis. Mas todos têm algo em comum, começam quando alguém, mesmo com medo, mesmo com dúvida, estende a mão e diz, aqui estou, Senhor, faz em mim a tua vontade. E Deus, que nunca falha, responde. Às vezes com um dedinho que para de doer, às vezes com pernas que voltam a andar, sempre com um coração que renasce. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente se torna depois que Deus toca a gente. Naquela noite de quarta-feira, o templo da Universal na zona leste de São Paulo estava lotado como sempre, mas havia algo diferente no ar. Era como se até as paredes respirassem expectativa. Entre os muitos que ali estavam, uma mulher chamada Márcia apertava contra o peito uma foto amarelada do filho, Lucas, de 19 anos. Há 3 anos, ele tinha saído para uma festa e nunca mais voltará. A polícia dissera que era mais um caso sem solução, um jovem perdido nas estatísticas da violência. Mas Márcia não aceitava isso. Ela vinha todas as quartas, todas as sextas, todas as vezes que as portas da igreja abriam, porque no fundo da alma, ela sabia, se Deus pudesse ressuscitar Lázaro, podia trazer seu filho de volta. Enquanto o bispo falava sobre a fé que move montanhas, Márcia sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto. Não era desespero, não dessa vez. Era algo novo, uma certeza que nascia dentro dela como uma semente rompendo o chão. Quando o apelo foi feito e as mãos se levantaram em direção ao céu, ela não só levantou a sua como gritou, Senhor, eu não saio daqui sem o meu filho. A voz quebrou, mas a fé não.
Foi então que o bispo, como se tivesse ouvido um sinal que só Deus podia dar, parou no meio do altar e olhou diretamente para ela. Tem uma mãe aqui que está pedindo pelo filho. Deus está dizendo que ele está vivo, e que hoje essa família será restaurada. O templo explodiu em glórias, mas Márcia mal ouviu. Seu coração batia tão forte que ela jurava ouvir o som dele ecoando nos próprios ossos. 3 dias depois, enquanto ela arrumava a casa ainda com os olhos inchados de tanto chorar na igreja, o telefone tocou. Era uma voz masculina, trêmula. Mãe, é o Lucas. Ela caiu de joelhos no chão da cozinha, o aparelho escorregando da mão. O filho contava que tinha sido sequestrado por uma quadrilha, mantido em cativeiro, drogado para não reagir. Naquela mesma manhã, por um erro dos bandidos, ele conseguiu fugir e correr até uma delegacia. Os policiais não acreditavam no que ouviram quando ele deu o endereço exato do esconderijo, um lugar que a polícia procurava há meses sem sucesso. Quando Lucas chegou em casa, magro, com olheiras fundas e marcas no corpo, Márcia não conseguiu segurar o choro. Mas não eram lágrimas de dor, eram de gratidão. Porque enquanto ela o abraçava, sentia que não era só o filho que tinha voltado. Era a esperança. Era a prova de que Deus ouve o clamor dos que não desistem. Naquela noite, os dois voltaram juntos à igreja. Desta vez, não era só Márcia estendendo as mãos. Era Lucas de pé ao lado dela, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: Eu não sei como o Senhor me tirou dali, Deus. Mas eu estou aqui. E agora, minha vida é tua. E o templo inteiro viu. Milagre não é só o que acontece no altar. É o que acontece depois. É a mãe que recupera o sorriso, o filho que recupera a vida, e uma família que, contra todas as probabilidades, se reencontra. Porque quando Deus age, Ele não faz pela metade. Ele restaura. Ele transforma. E Ele sempre deixa marcas, não de dor, mas de glória. E assim, entre tantos outros testemunhos que ecoavam naquela noite, mais uma história se juntava ao coro dos que podiam dizer: Eu vi, eu vivi, e nunca mais serei o mesmo. Os dias que se seguiram foram como um despertar. Lucas acordava cedo, não mais com o peso da culpa ou o vazio das noites mal dormidas, mas com uma paz que ele não conseguia explicar. Era como se algo dentro dele tivesse sido trocado, o ódio por gratidão, a revolta por esperança. Márcia olhava para o filho e via não mais o jovem perdido, mas um homem novo com um brilho nos olhos que ela não via desde a infância. Ele começou a frequentar as reuniões não só aos domingos, mas também durante a semana. Sentava-se nos primeiros bancos, atento a cada palavra, como se temesse perder algum detalhe daquilo que agora era o seu alimento. Os obreiros notaram a mudança. Um deles, o irmão Paulo, que já o tinha visto anos antes, quando ainda era um adolescente rebelde, aproximou-se um dia e colocou a mão em seu ombro. Deus tem um propósito para você, Lucas. Não foi à toa que ele te tirou daquele lugar. Lucas engoliu em seco. Ele sabia. Sentia isso no peito, como um fogo que não queimava, mas aquecia. Começou a servir na igreja, primeiro arrumando cadeiras, depois ajudando na recepção, até que um dia, o pastor o chamou no altar. Você tem uma história para contar, disse o pastor, com um sorriso que já conhecia ao final antes mesmo de Lucas abrir a boca. E foi assim que numa noite de quarta-feira com o templo lotado, Lucas subiu ao púlpito. As mãos tremiam, mas a voz saía firme. Contou tudo, as ruas, as drogas, a noite em que quase morreu, a mãe que nunca desistiu, o grito de socorro que Deus ouviu. Quando terminou, não havia um olho seco naquele lugar. Uma mulher na plateia levantou-se chorando. Meu filho está nesse mesmo caminho. Deus, faz por ele o que fez por Lucas. E o altar encheu-se de pessoas clamando, crendo, porque ali, naqueles minutos, elas não viam um ex-viciado. Viam um milagre andando, respirando, falando. Viam a prova de que Deus não olha para o passado, mas para o coração que se entrega. Márcia, sentada na primeira fileira, sorria enquanto as lágrimas escorriam. Não era mais a mãe desesperada que chegará ali meses antes. Era uma guerreira, uma vencedora, porque tinha aprendido que a fé não é só esperar, é lutar de joelhos, é acreditar mesmo quando tudo diz não. Lucas, por sua vez, descobriu que o milagre não tinha sido só a sua libertação. Era também a chance de estender a mão para outros que, como ele, achavam que não havia mais saída. Começou a visitar abrigos, a falar com jovens em situação de risco, sempre levando a mesma mensagem. Se Deus fez por mim, Ele faz por você. E assim, o que o inimigo quis usar para destruir, Deus transformou em testemunho. O que foi ruína virou restauração. E o que parecia o fim, era só o começo. Porque na Universal não se conta apenas uma história de milagre. Conta-se milhares. E cada uma delas começa igual,
Com alguém que, como Lucas, descobriu que não importa quão fundo tenha caído, Deus está sempre um passo à frente, com os braços abertos, esperando para dizer: filho, bem-vindo a casa. O milagre não terminou ali. Anos depois, Lucas voltou àquela mesma rua onde tudo começou. Desta vez, não como um homem quebrado, mas como um farol. Ao seu lado, caminhavam jovens que ele havia ajudado a resgatar, alguns ex-dependentes, outros ex-presidiários, todos casos perdidos, que agora sorriam com propósito. Entre eles estava Mateus, um rapaz que, como Lucas outrora, ouvia o mundo gritar: não há jeito. Mas naquela tarde, Mateus seguiu Lucas até o altar da Universal, e ali, entre lágrimas, entregou sua dor. Quando abriu os olhos, não viu mais correntas, virou um missionário. Naquela noite, sob um céu estrelado, Lucas olhou para as mãos calejadas de batalha e lembrou da voz que um dia lhe disse: filho, bem-vindo a casa. Entendeu então que o milagre nunca foi só sair do buraco, era levar outros pela mão para fora dele. Porque a graça não é um prêmio para os perfeitos, mas um abraço para os que caíram. A lição? Deus não muda o passado, mas redime cada cicatriz para escrever um futuro. O não do mundo é silenciado pelo sim dele, e esse sim não é um ponto final, é uma porta. Basta entrar. E assim a história de Lucas se tornou a de muitos, um chamado para quem ainda acredita que milagres existem, especialmente quando tudo diz não.